Esse processo aqui é um pedido de autodestaque meu. É o agravo regimental no ARESP 2.267.828 e eu fiz o pedido de autodestaque porque, não obstante a turma tenha feito o encaminhamento à terceira sessão, quanto ao pedido de dano moral, não é? Nesse caso aqui, me parece que ele possa ser julgado pela turma por se tratar de dano moral de pessoa jurídica. Então, eu vou fazer um resumo dele aqui, né? E dizendo o seguinte: inicialmente, eu estou destacando que a possibilidade de condenação do réu por danos morais sem a indicação prévia do quantum debeatur e sem instrução específica é matéria que já foi absolutamente discutido aqui na turma, suscita posições divergentes no âmbito do STJ. E aqui eu menciono a posição do ministro Antônio Saldanha Palheiro e do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, a última dizendo que, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quanto diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. E a posição já do ministro Saldanha, que na verdade reflete a posição da sexta turma, diz que a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessária a indicação de valor e a instrução probatória específica. Ao apreciar o agravo em recurso especial anteriormente interposto, em respeito à colegialidade, apliquei a posição que prevalecia até então na quinta turma, qual seja, apenas para rememorar, não é, a de que a condenação por danos morais nos termos do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, deveria atender aos seguintes requisitos: pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e a produção de provas específicas quanto ao dano moral alegado. Em que pese o teor da decisão recorrida, a quinta turma sinalizou mudança recentemente de orientação para passar a admitir a fixação de dano moral mediante simples requerimento na exordial acusatória, aliando-se assim ao entendimento da sexta turma, e esse aqui, se eu não me engano, foi o voto do eminente ministro Joel Paciorni, que eu aqui vou me permitir não ler, que acho que é de conhecimento da turma. Nada obstante, em sessão de julgamento posterior, alguns ministros manifestaram reservas em relação à nova posição, motivo pelo qual a questão foi afetada à terceira turma. De todo modo, qualquer que seja o entendimento a ser adotado como regra, entendo que, no caso dos autos, é inviável dispensar a realização da instrução probatória específica, uma vez que a vítima do crime perpetrado é uma pessoa jurídica. Da leitura do acórdão proferido na origem, é evidente que o numerário subtraído pertencia à empresa Laticínios Saboroso, pessoa jurídica vítima, pois, do crime de roubo. Aí eu transcrevo as partes mais importantes. De acordo com a exordial, ele aqui diz, né, a dinâmica dos fatos, né? Por volta de 1 da manhã, subtraíram para si, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 2.120, pertencente ao estabelecimento comercial Laticínio Saboroso. E é importante, né, saber essa dinâmica para se entender a necessidade ou não da necessidade de se estabelecer o quanto, né, o pedido, enfim, requisitos necessários para o dano moral. Enquanto condutor da van da empresa, pôde compartilhar informações com os demais autores possibilitando o roubo, enquanto Lucas espontaneamente indicou que o dinheiro encontrava-se no porta-luvas, não possibilitando outros desfechos, senão a entrega do numerário aos autores, onde tiveram um pedido do gerente, enfim. Essa foi a dinâmica lá que diz que, para se chegar até a empresa Laticínio Saboroso, é necessário passar em frente ao estabelecimento comercial só balança. Então, isso foi o que aconteceu lá. Por esse motivo, prossigo eu, a solução da controvérsia requer cuidado adicional, qual seja o estudo da teoria da responsabilidade civil aplicável ao dano moral. E, a propósito, transcrevo as lições do professor Sérgio Cavalieri, que diz o seguinte: à luz da Constituição vigente, podemos conceituar o dano moral por dois aspectos distintos, em sentido estrito e em sentido amplo. Em sentido estrito, dano moral é violação do direito à dignidade. E foi justamente, diz o professor Cavalieri, por considerar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, corolário do direito à dignidade, que a Constituição inseriu em seu artigo 5º, incisos 5 e 10, a plena reparação do dano moral. Este é, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser examinado o dano moral. Qualquer agressão à dignidade pessoal constitui dano moral e é, por isso, indenizável. Valores como liberdade, inteligência, trabalho, honestidade, aceitos pelo homem comum, formam a realidade axiológica a que todos estamos sujeitos. Ofensa a tais postulados
exigem compensação indenizatória. E aí ele começa a dizer que o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como se dá com doentes mentais, as pessoas em estado vegetativo ou comatoso, crianças de tenra idade e outras situações tormentosas. E aí diz, por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destruída de forma cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destruída de consciência, enquanto ser humano, será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade mais precioso, que é o patrimônio. E aí ele diz, é a dignidade humana, enfim, vai por aí. Em sentido amplo, dano moral, diz ele, é violação de algum direito ou atributo da personalidade. São inerentes à pessoa humana, desde o nascimento até a morte. A personalidade é o conjunto de caracteres ou atributos da pessoa humana. Resulta daí que o dano moral em sentido amplo envolve esses diversos graus de violação dos direitos da personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa, considerada esta em sua dimensão individual e social, ainda que sua dignidade não seja arranhada. E aí diz que ele não se restringe o dano moral a dor, tristeza, sofrimento. Essa era uma concepção equivocada existente sobre o dano moral antes da Constituição. Na realidade, o dano moral estende a sua tutela a todos os bens personalíssimos. Os complexos de ordem ética, razão pela qual podemos defini-lo de forma abrangente, como sendo uma agressão a um bem ou atributo da personalidade. E conclui dizendo que ele é insuscetível de avaliação pecuniária, podendo ser apenas compensado com a obrigação pecuniária imposta ao causador do dano. Então, eu aqui prossigo e trato do caso em relação à pessoa jurídica. Em relação à pessoa jurídica, a compreensão mais atualizada aponta para a possibilidade do reconhecimento do dano moral mediante adaptações da teoria clássica aplicada a pessoas naturais. Sobre o tema, o próprio professor Cavalieri explica o seguinte: ora, se o direito assim trata a pessoa jurídica, é preciso reconhecer que ela, embora despida de certos atributos próprios da personalidade humana, tais como integridade física, psíquica e de saúde, é titular de alguns direitos especiais da personalidade, ajustáveis às suas características particulares, tais como o bom nome, a imagem, a reputação, o sigilo de correspondência. Nesse tema é preciso relembrar que a honra tem dois aspectos: o subjetivo interno e o objetivo externo. A honra subjetiva, que se caracteriza pela dignidade, decoro e autoestima, é exclusiva, e aqui é o X do problema, do ser humano. Mas a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, é comum às duas, natural e jurídica. Quem pode negar que uma notícia difamatória pode abalar o bom nome, o conceito e a reputação, não só do cidadão, pessoa física no meio social, mas também de uma pessoa jurídica no mundo comercial. Indiscutivelmente, toda empresa tem que zelar pelo seu bom nome. Então, apesar de não passível de sofrer dano moral em sentido estrito, a ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva de pessoa humana, a pessoa jurídica pode, isso é a conclusão, sofrer dano moral em sentido amplo. Violação de algum direito da personalidade, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus à indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito, a chamada honra profissional, variante de honra objetiva, entendida como valor social de pessoa perante o meio onde exerce sua atividade. Em face disso, as turmas de direito privado do STJ entendem que, via de regra, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas a indenização pressupõe a comprovação do efetivo dano, e é onde eu queria chegar, causado à honra objetiva. Então aqui eu trago a acordo do ministro Marco Buzzi, que diz: nos termos da jurisprudência dessa corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, súmula 227 do STJ, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva, que eu já qualifiquei aqui. Ou seja, é necessária a prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, à fama, à reputação. Esse acórdão é de 2023, 8 de 2023. Outro, ministro Raul Araújo. A teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva. Esse acórdão é do Luiz Felipe Salomão, aí já mais antigo, né? De 2012. Mas a jurisprudência não mudou. E outro, aqui também, da ministra Nancy Andrighi, que diz: embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral,
nos termos da súmula 1827, a tutela de sua personalidade restringe-se à produção, à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. É impossível o julgador avaliar a existência e a extensão dos danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica, sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento de ato ilícito pelo ofensor, como ocorre com a pessoa física. Então, nessa perspectiva sistêmica do direito, eu já estou caminhando para o final, parece inviável fixar na esfera penal indenização mínima a título de danos morais, sem que tenha havido a efetiva comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, as pessoas jurídicas não são tuteladas a partir da concepção estrita do dano moral, isto é, ofensa à dignidade humana, o que impede, em regra, a presunção do dano ipso facto. No caso dos autos, a condenação em danos morais foi assim justificada. Estou lendo aqui a condenação como foi. De fato, consta na inicial o pleito de condenação dos denunciados a reparação do dano moral causado, não havendo, a meu ver, qualquer elemento que afaste a ofensa à esfera íntima do ofendido, que é própria da prática da infração penal, sendo de rigor, a meu ver, a fixação do valor mínimo indenizatório. Logo, estabeleço o patamar de R$1.000, por considerá-lo suficiente e adequado às circunstâncias do caso, a ser pago pelos recorridos a título de reparação de dano moral. Ao que tudo indica, o conceito de esfera íntima é inapropriado nas hipóteses em que o ofendido é pessoa jurídica. É temerário presumir que o roubo a um caminhão de entregas em que a quantia de R$2.120 foi subtraída, possa ter causado danos à honra da empresa Laticínio Saboroso. A condenação por dano moral, nesse caso, depende invariavelmente da efetiva comprovação. Por outro lado, é possível que determinados crimes afetem a imagem e a honra da empresa. Seria, por exemplo, o caso de consumidores que parassem de frequentar determinado estabelecimento por razões de segurança. Daí porque se conclui pela imprescindibilidade de instrução específica para comprovar, caso a caso, a ocorrência do efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, para fins do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Então, com essas considerações, é que eu estou negando o provimento ao agravo regimental. É como estou votando. Bem, eu não sei se pergunto se todos estão de acordo ou se alguém deseja falar, se pronunciar. Ministro Reinaldo. Eu acho que o ministro João Batista. Presidente, estou de pleno acordo com o voto de Vossa Excelência. Também entendo que não se pode considerar ipso facto dano moral a uma pessoa jurídica em razão de um crime de roubo de R$2.120. Seria qualquer valor, mas principalmente esse valor, de certa forma, não diria insignificante, mas bastante baixo. Se fosse um crime, como Vossa Excelência bem destacou, de difamação, sim, penso que haveria essa possibilidade, mas não em se tratando de um crime de roubo, ainda mais desse pequeno valor. Dano moral pode ter havido aos empregados da empresa que sofreram esse roubo, né? Porque no roubo está implícita a violência contra a pessoa física. Mas a empresa em si mesma não creio que possa ser provado, ser demonstrado. E ainda que fosse possível, haveria necessidade de instrução probatória. Acompanho Vossa Excelência. Então, João Batista, agora sim o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Senhor presidente, estou de acordo. De acordo. Então, agora o ministro Ribeiro Dantas. Também concordo, senhor presidente. Ministro Joel Paciornik. Também, presidente, estou acompanhando. Então, pronto. Então, foi unânime. Vou proclamar o resultado. A turma, à unanimidade, desproveu o agravo regimental nos termos do voto do relator.